Vou falar agora de uma série que não tem nada de good vibe, é o oposto, né? Na verdade, assim, a série em si é muito bem feita e tal, mas o assunto, estou falando de O Caso Evandro, né, gente? Ah, James, cortando o nosso barato. Vou falar de O Caso Evandro, série que está lá no Globoplay. Acabei de conferir aqui, já tem 4 episódios disponíveis, de um total de 8. Então é uma série que vai mais um mês aí, mais ou menos. E o que é o Caso Evandro? O Caso Evandro, para quem já milita no universo dos podcasts, é impossível você não ter nem ouvido falar no Caso Evandro, no podcast O Caso Evandro, que foi feito pelo jornalista Ivan Mizanzuki, dentro de um projeto de podcasts que ele tem, que eu vou até colocar o endereço aqui, que chama Projeto Humanos. Então, o Caso Evandro foram 4 temporadas do Caso Evandro dentro do podcast Projeto Humanos, do Ivan Mizanzuki. Eu acho, na minha muito modesta opinião, eu acho que é o principal podcast de true crime, né? É um gênero isso, né? Que é feito no Brasil até hoje. Tem dezenas de podcasts true crime que vieram depois do Caso Evandro. Mas o Caso Evandro é espetacular, nada menos do que isso. Primeiro, porque eu tô falando do podcast, mas isso vale para a série também. Primeiro porque o Caso Evandro é muito sensacional. Sensacional, assim, cheio de reviravoltas. É o Caso Evandro, para quem não sabe, é um menino na cidade de Guaratiba, no interior do Paraná, litoral ali do Paraná, que sumiu e alguns dias depois acharam ele morto. E morto, assim, o corpo estava dilacerado, sem coração, sem órgãos, e aí começaram a investigar. E tem magia negra envolvida, e aí tem histórias políticas envolvidas, porque tem a ver com o prefeito da cidade. Isso não é spoiler, tá, gente? Isso é o plot da história. O que eu não vou contar daqui para frente é o desenrolar do Caso Evandro, porque, para vocês terem uma ideia, o caso em podcast foram nada mais nada menos do que 36 episódios do Caso Evandro. E tem episódio, gente, de 2 horas e meia. É um negócio assim, mais de 50 horas de podcast com todo o Caso Evandro, porque ele durou décadas, teve reviravoltas, são acho que 3 julgamentos, e não posso dizer mais nada. A série é bem o espírito do podcast, a série aí da Globoplay, é bem o espírito do podcast, e como o próprio Ivan Mizanzuki disse, a série dá imagem para o podcast. Por quê? Você fica imaginando, né? Quando você ouve o podcast, ele descreve muito bem as coisas, mas você fica imaginando como que era esse personagem, como é que era esse cara, como é que era essa mulher, né? A fisionomia, né? Como que isso aconteceu, né? Ele conta entrevistas, então agora a gente tem imagem de entrevistas e tal. Então, a série, você visualiza, enfim, todo o Caso Evandro, os rostos e as entrevistas, as falas, né, as vozes, que acaba fazendo um pouco de diferença, apesar de que no próprio podcast ele coloca muitos trechos de gravações da época, de reportagens. É engraçado esse Caso Evandro, porque a gente estava até conversando isso na semana passada, né? Estava conversando com Mariana na semana passada. Esse caso é de 1992. Eu não me lembro da repercussão dele na época. Eu não sei se ele teve uma repercussão nacional. Eu até falei com a Mariana que não tinha tido, mas teve sim. Ele teve uma repercussão nacional, matéria no Fantástico, matérias no Jornal Nacional, tem inclusive na própria série aqui as matérias, né? Mas eu não me lembro da repercussão desse caso, não me lembro de comentar.
Não me lembro de ler, de ver. Em 92 a gente devia estar no começo da faculdade, né, James? Na hora de Jornal Nacional a gente estava bebendo. A gente estava bebendo, a gente estava bebendo, rua, né? a gente estava como é que faz as universidades agora? A gente estava bebendo, se drogando, fazendo se sexo. Drogando, a gente estava bebendo, se drogando. Então, menos é isso. estudando. A gente estava na fase heavy do Randazza ainda. Exatamente. Na fase experimentando drogas. Então, assim, eu não me lembro, né? Fui agora. O Ivan Mizanzuki é um jornalista de Curitiba e ele fala que ele tem mais ou menos. Como é que é? Ele tinha mais ou menos a mesma idade do. Ele é muito novo, ele tinha mais ou menos a mesma idade do Evandro, quando o Evandro morreu, né? Ele tinha mais ou menos a mesma idade do Evandro, então ele cresceu ouvindo falar do caso do Evandro, dos meninos, que tem mais treta aí para frente, que eu não vou contar. Então, quando ele, agora, né, 20 e tantos anos depois, ele resolveu pegar isso, investigou. Então, aqui, eu estou recomendando a série do Globoplay, que é o produto que saiu agora, mas eu recomendo muito também para quem quiser aprofundar, porque, obviamente, em 8 episódios, eles não vão aprofundar tanto quanto no podcast. Então, para quem quiser aprofundar e ter uma aula de jornalismo investigativo, uma aula de storytelling, como ele conta a história, ouçam o podcast lá no Projeto Humanos, mas eu já estou acompanhando tudo aqui, até para quem ouviu, né, é legal ver a série para comparar, né? Eles tiveram que resumir um pouco a história aqui, não sei o que, esticar ali, colocar imagem aqui que não tinha jeito de colocar lá no podcast. Então, assim, tudo do caso Evandro vale muito a pena e vem aí o livro, tá? O Ivan já anunciou, acho que em junho, deve ser depois que a série for concluída, sai o livro com a história do caso Evandro.